Boa noite, pessoal! Boa noite! Seja muito bem-vindo ao nosso revisaço para o concurso de São Paulo. Também desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para quem estiver assistindo este vídeo em outros horários. Que bom que você está aqui. Hoje é dia de aprendizado e não é só para São Paulo, tá? Se você está vindo de fora aí, fica, porque o conteúdo vai te ajudar bastante. Eu tenho certeza que vai contribuir com o seu estudo e com o seu concurso. Mas a galera de São Paulo, gente, ó... Que coisa top que eu tô preparando para vocês hoje, ó, muito bom. Eu consegui, assim, fazer um resumo enxutíssimo e muito objetivo, principalmente do currículo da cidade, que é o documento curricular, que no edital de vocês estão uns 10 documentos curriculares lá para vocês analisarem. E eu tô muito feliz a gente poder estar fazendo essa revisão hoje, de sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, já coloca para mim a tua cidade, para qual cargo você vai fazer prova. Eu quero, assim, agradecer a galera que tá nos assistindo, que é de São Paulo mesmo. Quem mora aí nas cidades da região metropolitana que vão fazer essa prova, coloca aí pra mim de qual cidade, qual bairro, porque eu ainda não conheço São Paulo e já passei por São Paulo de escala de avião, mas em São Paulo mesmo tenho muita vontade de ir, e este ano de 2023 eu vou a São Paulo. Quero muito realizar esse sonho de conhecer, mas coloca aí teu bairro, a região, e quem é de fora do estado e vai fazer essa prova também, coloca aí pra mim, professor, eu vou fazer, eu tô indo de Minas, do Rio, do Espírito Santo, de Goiânia, para fazer essa prova de São Paulo. São Paulo é a capital do Brasil, né? A capital prática do nosso Brasil. Então, é muito importante. Deixa eu te explicar como vai funcionar a nossa revisão hoje. A nossa revisão vai abordar alguns pontos de alguns conteúdos que eu acredito que possa ser cobrado. O edital de vocês, eu tenho que admitir, ele foi péssimo, mal elaborado, parece que eu não sei onde que eles estavam com a cabeça de pegar aquele monte de trem. Tem coisa ali que eu acho que nem quem elaborou o edital sabe o que tá ali. Foram enfiando tudo quanto é trem que eles pensaram aquela lei, eles foram enfiando. Aí, ao invés de escrever LDB atualizada, não. Todas as leis que alterou a LDB, que já tá dentro da LDB atualizada, foram escrevendo só para complicar o negócio, para deixar difícil. Então, FGV é uma banca muito boa, muito séria, mas esse edital, desculpa a palavra, ficou uma porcaria. Muito desorganizado, muito mal feito, sem objetividade, sem clareza, não é fácil do professor entender. Um trem confuso, mas enfim, quem tá na chuva para se molhar, então tentei destrinchar um pouco do que tem para vocês hoje. Então a gente vai fazer isso. Não consigo abordar tudo, mas vou abordar aquilo que eu penso que pode ser questão, porque vão ser poucas questões. Então, dentro daquele monte de coisa, escuta o que eu tô te falando. Você vai falar assim, segunda-feira, bem que o professor Davi falou que nada disso aqui ia cair. Sabe, aquele monte de pormenor não vai cair currículo da cidade e vai cair alguns outros temas. Então, tem um número limitado de questões, então não tem como em 10 questões eles cobrarem 80 documentos. Então, tipo assim,
É inviável. Então vamos pegar o que está mais presente. Olha só, você que está chegando e agora, manda o link deste vídeo para o seu grupo de professores de São Paulo. Faz isso aí que você vai me ajudar muito. Eu prometo te ajudar nessa aula. Então você faz isso para ajudar o nosso trabalho. Olha só, tá tendo revisão para o concurso aqui no canal do professor Davi. Entra lá, pega o link do vídeo no teu grupo, compartilha aí nas suas redes sociais, vai ajudar bastante a gente. A apostila que a gente vai utilizar hoje está disponível em PDF aqui na descrição. Você pode imprimir aí agora e acompanhar, mas só deixa para pegar se você for imprimir agora. Se não, acompanhe comigo na tela, faça suas observações. Deixa o seu like. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal do Professor Davi, mesmo que você vá passar nessa prova domingo. No outro domingo você vai ser aprovado, você vai continuar inscrito aqui para ajudar meu trabalho. E sempre que eu postar um videozinho, você vai vir, ei professor, passei. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui comigo pro cantinho da tela, que eu vou compartilhar o material com vocês. A gente tem que ser bem objetivo pra gente ganhar tempo. E preste atenção no que eu falarei, e não só no que está escrito, tá? No direcionamento que eu vou trazer. O edital, ele começa com Constituição Federal da República. Então vamos lá. Eu acredito que vai ter uma questão de Constituição. Por que vai ter uma questão de Constituição? Porque tem tanto documento lá naquela parte de legislação federal, e o primeiro é a Constituição. O primeiro nome visível e organizado é Constituição. Então, eu acredito que tem grande chance de uma questão ser sobre Constituição Federal. E o que eu acredito que deve cair sobre Constituição Federal? Eu tenho a impressão que a questão de Constituição que vai cair, porque eu creio que vai cair uma questão de Constituição, ela vai ser do artigo 5, 37, 38, 39 ou 40. Creio. Esses artigos eu não vou falar agora sobre eles porque eles são mais da área de direito. E esse conteúdo o professor Jordano, a plataforma, trabalhou essas aulas, não foram minhas aulas. Mas eu quero falar de 3 artigos aqui da parte da educação, que estão aqui, ó. 205, 206 e 214, beleza? Então, Constituição, dá uma repassada no artigo 5, 37, 38, 39, 40. Mas eu quero repassar 3 coisas aqui com vocês que eu acho que pode ser importante. Vamos lá. O que a Constituição fala sobre a educação, na parte de educação? Educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É a mesma coisa que está na LDB, não é a coisa que fala da formação. Formação para o trabalho, cidadania e pleno desenvolvimento, dever da família e do Estado. E aqui fala que é em colaboração com a sociedade, tá? Artigo 206. O artigo 206 fala de alguns princípios do ensino, mas vamos lá. Esses princípios são parecidos com os princípios da LDB. São quase que iguais, mas vale lembrar que a Constituição foi publicada em 1988, ano que eu nasci, 33 anos, né? E 33 não, gente, vai fazer 34 anos. Não, eu já tenho 34, vai fazer 35, meu Deus. Gente, eu tô tão doido. Eu tenho 34, meu Deus. Eu tô achando que eu tenho 32, fiz 33, estou com 34. Então a Constituição em 2023 vai fazer 35 anos. Aí a LDB foi publicada 8 anos depois, em 1996. Então, esses princípios aqui, embora sejam parecidos com a LDB, eles são de 8 anos antes da LDB. E a LDB, com o passar dos anos, ela teve o acréscimo de mais 3 princípios. 2013, um em 2018 e outro em 2021, se eu não estou enganado. Então, esses 3 princípios que foram acrescentados na LDB não tem na Constituição. E a LDB, quando foi publicada, já tinha mais princípios. Então, só quero passar aqui para você ter uma ideia e ver que esses princípios aqui estão mais ou menos na mesma linha, mas não tem todos que tem na LDB. Princípios aqui é Constituição, tá? Igualdade de condição, acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e saber, tudo tá na LDB, pluralismo de ideia e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Na LDB está dividido em 2. Gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos da rede pública. Então, essa redação aqui foi em 2006, quando colocou essa parte de ingresso exclusivo por concurso público. Gestão democrática na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial nacional para a profissão da educação escolar pública, que não tem na LDB isso aqui, garantia, tem valorização dos profissionais da educação.
Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse foi acrescentado em 2020. Isso. Então aqui a gente tem 9. Na LDB a gente tem acho que 13 ou 14. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho e mostro para vocês. Então só vejam esses princípios que estão aqui, dá uma relembrada para não ficar atrasado, ok? Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica, sobre fixação de prazo para elaboração e adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, dentro de uma das metas do Plano Nacional de Educação, dentro de alguns objetivos, inclusive da Constituição LDB, é a organização dos planos de carreira de profissionais. E nesse sentido, a Constituição fala que a lei, vai ter uma lei que vai especificar, na LDB está falando isso, tá? Quem são os profissionais de educação, quais são as categorias de profissionais. Lá na LDB, na parte lá dos últimos artigos, você vai achar isso dos profissionais de educação. Tá explicando. Mas enfim, mais é só isso. E o artigo 214. Então vamos lá. O que eu quero falar, porque eu vou puxar o gancho para 2 temas. Artigo 214 da LDB, da Constituição. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção do desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos. Então, o Plano Nacional de Educação deve sempre ser feito. Atualmente, agora, 2023, estamos sob a égide do Plano Nacional de Educação de 2014, com a vigência de 2014 a 2024. O Plano Nacional de Educação, ele foi elaborado conforme orienta aqui, contendo diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Então a gente tem as diretrizes, os objetivos, tem as 20 metas e cada meta é subdividida em estratégias. Então, essas diretrizes, objetivos, metas e estratégias estão descritos no Plano Nacional, mas já tiveram outros planos nacionais antes do plano atual, e daqui a uns dias nós teremos outros. Então, a União fez o plano e os municípios também. Elaborar o plano, que conduzam a. Então aqui são alguns pontos que o Plano Nacional deve conduzir através da integração. Só que esses pontos aqui, na verdade, são as primeiras diretrizes dos planos que já estavam previstas. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de média de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto. Então, aqui a gente tem 6. No Plano Nacional, a gente teve, quando foi publicado em 2014, já tinha 10 diretrizes. Então aqui não está escrito como diretriz, mas aqui são diretrizes que devem ter o Plano Nacional de Educação. Então ele foi publicado com 10 diretrizes. E o Plano Municipal de São Paulo já veio com 14. E é interessante a gente observar isso porque quase que 90% ou mais dos municípios elaboraram seus planos municipais com 10 diretrizes. São Paulo colocou 14. Então, só para vocês ficarem atentos com isso. Então, a gente vai pro... não foi... Depois eu vou... Deixa eu ir no plano de uma vez. Vou pular pro plano, depois eu volto aqui. Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, só relembrando, é vigente de 2014 a 2024, 10 anos, 10 diretrizes e 20 metas. O Plano Nacional de Educação, creio eu, que não vai ser cobrado na prova. Creio que é muito improvável. Eu acredito que vai ser cobrado o Plano Municipal de Educação de São Paulo. Plano Nacional de Educação, se for o Plano Nacional, podem perguntar, se for o Plano Nacional, quais são as diretrizes do Plano Nacional. Você vai dar uma lida lá, mas é bem objetivo. A nossa aula eu explico melhor. 10 anos, 2024, mas isso aqui acredito que não pergunta não, porque é muito fácil. Mas uma outra pergunta que pode cair sobre o Plano Nacional. A execução do Plano Nacional e o cumprimento das metas serão objeto de monitoramento contínuo de avaliações periódicas realizadas por quem? Então, são 4 instâncias que acompanham a consecução das ações do Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação, a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação no Senado. Então, a Comissão na Câmara e a Comissão no Senado. O Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. 4. Porém, repara que aqui é a Comissão de Educação na Câmara e Comissão de Educação no Senado.
eu posso ter uma pergunta que tem assim: qual está errado? Ministério da Educação, Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, Comissão de Educação e Cultura e Esporte no Senado, Conselho Nacional de Educação, e o quinto bota errado, ou bota um errado. Ou coloca desse jeito aqui e acrescenta um que não tem. Então, Plano Nacional de Educação, se não perguntar sobre as metas ou diretrizes, acho que pode perguntar sobre isso. E aqui eu quero puxar para o Plano Municipal de Educação, que é onde eu acredito que vai ter pelo menos uma questão. Se não for na prova de domingo agora, vai ser na outra prova. Em alguma prova vai ter o Plano Municipal de Educação. E a prova que tiver, eu vou corrigir com vocês, tá? Eu quero corrigir essa prova e minha meta é corrigir, fazer uma live domingo à noite, corrigindo com vocês a prova, se vocês me mandarem a prova. Então é o seguinte, para que eu possa fazer a correção das questões pedagógicas e de currículo e de legislação federal no domingo à noite, quando vocês saírem da prova, vocês têm que tirar foto das questões e me mandar pelo Instagram. Manda pelo Instagram, porque no domingo o atendimento do escritório não funciona, então para eu ver as questões tem que ser pelo Instagram. Então vocês vão mandar para mim, tira foto bem tirada da questão e manda tudo lá para eu corrigir. Português, informática, não precisa mandar não, nem específico. É legislação federal, currículo e parte de fundamentos da educação, ok? Então manda para mim que eu quero corrigir domingo à noite com vocês, que seja 9, que seja 8, que seja 10 da noite, mas eu quero corrigir, então mandem. Então, plano nacional. Agora vamos para o plano municipal, que é onde pode cair. Vamos lá. O Plano Municipal de Educação, vigência de 10 anos, creio que não pergunta, porque isso é muito bobo, mas vai aqui, pergunta, né? Vigência de 2015 e 2025. O nacional foi publicado no ano e falava que os municípios deveriam elaborar os seus com base no nacional. E assim a Prefeitura de São Paulo fez no outro ano, no ano seguinte, 2015. O Plano Municipal de Educação de São Paulo tem 14 diretrizes. Diretriz é um direcionamento, direção, indica o caminho. Então, quais são as diretrizes? Então, repare que as diretrizes do Plano Municipal dialogam com as diretrizes do Plano Nacional, que, por sua vez, dialogam com as diretrizes da Constituição. Então, entendeu essa conexão que há nos 3 documentos até chegar aqui por onde passou lá em 1988? Então, as 14 diretrizes, o que o plano vai visar? Superação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade de ensino, promover a educação integral em tempo integral, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, promoção da educação em direitos humanos, promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município de São Paulo, valorização dos profissionais da educação, difusão dos princípios da equidade, da dignidade da pessoa humana e do combate a qualquer forma de violência. Vale lembrar que equidade é uma palavra muito querida pela rede municipal de São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso. Autonomia da escola, fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios que fundamentam a gestão democrática. Promoção da educação e sustentabilidade socioambiental. Desenvolvimento de políticas educacionais voltadas à superação da exclusão, da evasão e da repetência escolares, articulando os ciclos e as etapas da aprendizagem, visando a continuidade do processo educativo e considerando o respeito às diferenças e desigualdades entre os educandos. Então, a gente tem aqui as 14 diretrizes do Plano Nacional de Educação, considerando, inclusive, os ciclos e etapas. Os ciclos que a gente tem na educação de São Paulo, no ensino fundamental, são 3 ciclos. Ciclo de alfabetização, ciclo autoral e interdisciplinar. Acho que é isso. Primeiro, segundo, terceiro ano, quarto, quinto, sexto e no final, sétimo, oitavo e nono. E as etapas que tem são na EJA. A de alfabetização, que é 2 semestres, depois mais 2 semestres, equivalente ao quarto e quinto ano, depois mais 2 semestres, equivalente ao sexto e sétimo. Depois eu consigo explicar melhor para vocês lá na frente, tá? Então vamos lá. Pergunta de Plano Municipal de Educação. Eu vou dar para vocês 2 possibilidades de serem cobrados, e vocês precisam ir preparados para responder essas 2 questões de Plano Municipal. Vão perguntar sobre as diretrizes e vão falar, são diretrizes do Plano Municipal de Educação, exceto, ou vão colocar algumas diretrizes pedindo para você analisar e falar quais afirmativas estão corretas. Agora, segunda possibilidade.
quem vai acompanhar a execução do cumprimento do plano municipal. Gente, isso aqui cai. Muita atenção nisso. Então, olha só, artigo 5º do plano municipal fala o seguinte: a execução do plano municipal e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. 4 instâncias: Secretaria Municipal de Educação, Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes na Câmara Municipal de São Paulo. Lembre que na Câmara não é só a Comissão de Educação, é a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação. Então lembra desses 4, anota. Isso aqui vai cair na prova, vocês vão precisar responder, então não esqueçam e não confundam com os nacionais. Esse aqui dá para cair na prova, vocês responderem, ó, facilmente, ok? Então, sobre Constituição, Plano Nacional e Plano Municipal, sigam essas dicas aí, porque eu creio que vai ser importante. Galera que tá chegando aí agora, olha só, a gente já começou, mas você pode pegar daqui pra frente, porque quando acabar você volta e assiste esse inicinho que a gente falou aqui, para não perder o direto aqui, o mano a mano, ao vivo com vocês na transmissão. A apostila que eu estou utilizando, ela vai estar disponibilizada, já está disponibilizada aqui na descrição do vídeo e a aula vai ficar gravada. Não precisa ficar desesperado, mas eu só peço que você que chegou agora, dá um like nesse vídeo aí, curte e encaminha, compartilha esse vídeo para um grupo de professores de São Paulo, para seus colegas, para também assistirem e chegarem a tempo para a gente pegar tudo que a gente vai ter no final. Gente, eu quero dar uma palavra para vocês aqui muito especial, do meu coração, mas vamos deixar para frente porque agora a gente vai estudar mais, ok? Vamos falar sobre ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. FGV. Pessoal, a FGV colocou aqui no edital, só que a FGV não costuma cobrar ECA em questões. Eu fiz uma vasta pesquisa em provas, então, gente, ECA quase não pergunta. Tipo assim, tem no edital, mas ó, você pode na internet pesquisar questões do ECA da FGV, você quase não vai achar. Porque geralmente não foca no ECA, não sei porquê, mas não tem. Então assim, eu creio que é improvável que caia sobre o ECA. LDB sim, mas sobre o ECA, mas se cair, eu vou dar uma pincelada aqui em 2 pontos que eu acho que vale a pena a gente ficar ligado, beleza? Tem uma parte aqui que trata do Conselho Tutelar, eu também creio que é pouco provável que eles cobrem sobre o Conselho Tutelar, principalmente em prova de educação para professor, eu creio que se cobrarem vai ser aqui, e aqui tem um ponto no artigo 53 que eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção. Aqui fala do direito à educação. O ECA, em si, ele fala de direito à liberdade, direito à saúde, e tem uma parte que fala do direito à educação. A criança e o adolescente têm o direito à educação visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, assegurando-se isso. Então, vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência, bem de acordo com a LDB, com a Constituição. Direito de ser respeitado por seus educadores, ó. E que, gente, entenda. Nossa, mas tá falando só do aluno. Porque o estatuto do aluno. Então aqui não é do professor. Então se a pergunta for sobre ECA e falar só dos direitos do aluno, porque aqui é a lei dos direitos deles. A nossa vai estar lá no nosso documento, na LDB, no plano de ação, no projeto pedagógico da escola. Então vamos lá. Isso aqui são 5, pode cair um errado na prova e vão perguntar qual que tá errado. Aí você vai colocar que é esse aqui, ó. Esse aqui que tá errado, mas vai estar certo. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Isso, casca de banana. O aluno tem direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores se for necessário. O que é isso? Se ele não concordou com o processo avaliativo, com a forma como foi feita a avaliação, ele pode conversar com o professor contestando. Professor, igual a gente quando faz um recurso na prova, ou foi corrigido errado, tal, ele tem esse direito. E se não resolveu ali, ele pode ainda recorrer ao coordenador, ao pedagogo, ao diretor da escola, se for necessário. Então, esse aqui é o direito dele. Então, quando eu coloco 5 aqui, por ser 5, e pergunta errada, por não conhecer o ECA, a pessoa vai lá e marca que essa é errada. Não. Então, talvez eles podem mudar um textozinho dessa última aqui, que é maior. Acesso à escola pública e gratuita. Direito de organização e participação em entidades estudantis, que é o Grêmio, eles têm o direito de se organizar em Grêmio estudantil, e também deve ser assegurado a eles o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência,
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de educação básica. Então, o aluno tem direito de estudar em uma escola pública e gratuita, perto, não é mais perto, porque muita gente confunde e tem documentos que falam mais perto. Tem que estudar na escola mais próxima. Não, se a escola for próxima, tá no bairro, dá para ir, beleza. E uma observação, é garantido aos irmãos que frequentam a mesma escola, na mesma etapa, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a esses alunos que estão na mesma etapa, eles têm o direito também de garantir vaga na mesma escola, ok? Então são 5 direitos que devem ser assegurados a eles. Pode cair numa questão colocando um errado e toma cuidado com essa casca de banana do inciso de número 3, beleza? Mas, novamente eu falo, eu creio que não vão cobrar ECA, porque FGV não costuma cobrar. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de propostas educacionais. Ou seja, os pais participam da vida escolar. Saber o que está acontecendo, as propostas definidas pela escola e participar também da vida da escola através da gestão democrática, da elaboração do projeto político-pedagógico e das ações de integração da família e comunidade, beleza? Artigo 53A, só mais um artigo, que é dever da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de drogas, de dependência de drogas ilícitas. Foi um artigo acrescentado aqui depois do 53, no ano de 2019, que fala sobre medidas de conscientização e prevenção e também de enfrentamento do uso da dependência de drogas. Mas eu creio que o ECA não cai, muito improvável que sejam os outros, mas os artigos citados dão uma passada neles, ok? Vamos falar de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu quero focar só em 3 mudanças mais recentes que a LDB teve. A LDB é grande, pode cair muita coisa da LDB, organização, pode cair, por exemplo, atribuições dos professores, o que compõe cada sistema de ensino. Mas eu quero puxar a atenção para coisas que são mais novas. Em 2018 foi acrescentado mais um inciso. Lembra que eu falei? A gente tinha um lá em 2013, que é consideração com a diversidade étnico-racial, mas isso aí você já sabe, você tem que ter estudado já em algum momento. Mas no ano de 2018 foi acrescentado mais um princípio do ensino, garantido o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Isso aqui está lá na Constituição também. O que é garantido o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida? Ter garantido, em qualquer idade, ao longo da sua vida, a oportunidade de aprender. E essa garantia do direito à aprendizagem ao longo da vida é fazer curso, é ter oportunidade de ser alfabetizado, é ter formação profissional, é oportunizar a jovens, adultos, idosos, terem acesso à escolarização ao longo da sua vida. Mas, muito mais do que esse acesso à sala de aula, claro que eles vão. Esse direito à aprendizagem ao longo da vida, ele foca na ideia de aprender durante a vida. Ele tem o direito de aprender, e esse aprender a gente sabe que não é escola. A gente acredita na educação para a integralidade, na contextualização, num sujeito sociocultural, histórico, cheio de vivências, de culturas. Então, o aprendizado geral, extraescolar, é importante. Então, vamos lá para os 4 pilares da educação de Jacques Delors, publicados no livro Educação, um Tesouro a Descobrir, da Unesco, lá na década de 90. Os pilares da educação, acho que foi década de 90. Os pilares da educação são aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O primeiro pilar da educação, que é aprender a aprender, ele diz que trabalha a capacidade de aprender como aprender. Você vai descobrir a melhor forma de você aprender. Por exemplo, esta aula é uma revisão, ok? Mas consideremos que eu estivesse dando aula sobre técnicas de estudo. Só técnicas de estudo. Vocês estariam aprendendo na minha aula uma forma de aprender melhor. Então seria isso, aprender a aprender. Essa ideia da aprendizagem ao longo da vida é você ter a oportunidade de frequentar cursos de formação, mas também conseguir aprender a aprender em todo momento, ou seja, conseguir extrair conhecimento em toda a vida, ao longo da vida, na vida jovem, adulta e na vida e na terceira idade. Você vai aprender a extrair conhecimento ao longo da sua vida, em cada situação, em cada vivência,
reconhecendo-se como sujeito sócio-histórico-cultural desse mundo, entendendo a sua ação, o seu lugar na sociedade, entendendo que nós fazemos a sociedade, nós fazemos o mundo, então por isso nós aprendemos com o mundo e com o contexto. Então essa é a ideia de aprendizagem ao longo da vida. Foi incluído agora, no ano de 2021, mais quase no final do ano ali, mais um princípio. Esse é o princípio de número 14, e esse princípio ele não trouxe uma mudança só aqui nesse artigo. Ele mudou a estrutura da organização da educação brasileira no que se refere às modalidades da educação. O que são as modalidades? São formas da educação escolar acontecer. Então a gente tem educação regular, mas outras formas foram necessárias. Modalidade à distância, educação do campo, educação quilombola, educação especial, técnico profissional, educação... Esqueci aqui. Educação, tem modalidades. Então foi acrescentado mais uma, educação bilíngue de surdos. Então foi acrescentado mais uma modalidade, então foi feito uma sessão aqui da LDB para falar da educação bilíngue de surdos, e considerando o que está lá na parte que trata da modalidade, a gente tem um princípio aqui. Vale lembrar que hoje nós temos um documento que detalha as modalidades, que são as diretrizes curriculares nacionais para educação básica. Se você falar no documento, você vai ter lá quais são as modalidades da educação. E agora a gente tem a educação bilíngue de surdos, que não está lá naquele documento. Por quê? As diretrizes, eles não são uma lei, é uma publicação, uma resolução. Então esses documentos que não ficam lá no site do Planalto como uma lei que muda, então acaba quando a gente pega a publicação, eles não estão alterados de acordo com as mudanças. Mas lembre-se, educação bilíngue de surdos é a nova modalidade. Tudo que você viu antigo, lembra que você vai acrescentar a educação bilíngue de surdos. E isso trouxe para o terceiro artigo da LDB o seguinte princípio: respeito à diversidade humana, linguística e cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Ok? Então, um dos princípios da educação, a educação deve ser pensada e ter como início, como base, o respeito à diversidade humana das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência linguística, de língua, porque eles têm sua própria língua. A Libras, ela é a língua materna, é a primeira língua da comunidade de surdos do Brasil, nem é a segunda. Ela é a língua principal, então eles têm a característica linguística e identitária. Pessoas surdas, surdo-cegas e deficiente auditivo. Por exemplo, surdo é quem tem... Na verdade, algumas literaturas consideram surdo e deficiente auditivo como a mesma coisa. Mas aqui na LDB trouxe surdas e deficiente auditivo, separando. Então, surdas são as pessoas com total surdez, totalmente surdas. Deficiência auditiva é uma pessoa com algum grau de surdez, mas não total e completamente surdo. E surdo-cega são pessoas com deficiência múltipla, com surdez e cegueira associada, ok? Enfim, beleza? Aí, com essa inclusão, também lá no artigo 60 foi acrescentado mais um artigo e outros depois para tratar da educação bilíngue de surdos. Então aqui fala o que é e fala dessa modalidade no artigo 60. O que é educação bilíngue de surdo? É a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como primeira língua e em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. Para quem? Para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Então vamos lá. A educação bilíngue de surdos é uma educação, um ensino que é feito em Libras. Então a educação bilíngue de surdos o aluno ele vai ter o direito de estudar, de ter aula em Libras. Aí, a língua brasileira de sinais, ela é a primeira língua deles, é a língua oficial. Olha só, a modalidade tendo como primeira língua a Libras. E o português escrito, porque ele só tem condições de escrever, não tem oralização, eles vai ter o português escrito como segunda língua. E onde vai acontecer isso? Em escolas bilíngues, existem escolas que é só para essa finalidade. Em classes bilíngues de surdos, se a escola sim fizer uma classe para isso. Em escolas comuns, nas salas regulares, ou em polos de educação bilíngue, especializados para isso também. E quem é o público-alvo? Alunos surdos, surdos cegos,
com deficiência auditiva sinalizantes. O que é sinalizantes? Aquela pessoa com deficiência auditiva que faz os sinais, que se comunica com libras. Surdos com altas habilidades ou superdotação, que também são público-alvo da educação especial, ou surdos com outras deficiências associadas, ou seja, com a deficiência múltipla, quando ele tem mais de uma deficiência, e que optem por essa modalidade. Então, a educação bilíngue de surdos é de oferta obrigatória, mas o aluno não é obrigado a matricular-se, até porque a lei já fala, para os alunos optantes por essa modalidade. Beleza? Mas uma coisa que foi inserida na LDB em 2022 também, que eu quero só relembrar, artigo 22 já tinha, ok? A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar a informação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Educação básica. Não é etapa nem modalidade, é educação básica. O parágrafo único foi acrescentado. Lá no artigo 4º teve uma mudança, mas eu quero falar sobre isso aqui, que fala da alfabetização plena. É a mudança que fala da alfabetização plena. O que foi incluído? Não tinha esse parágrafo. Foi incluído. São objetivos precípuos que primordial da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo. O que é caput? A parte de cima do artigo, que é essa parte aqui que eu acabei de ler com vocês. Então aqui tem finalidades, né? Formação comum dispensável, para exercício da cidadania, fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, aqui fala que são objetivos principais da educação básica a alfabetização plena. O que é a alfabetização plena? Total do indivíduo. Alfabetização, com letramento, com formação para leitura. Para quê? Porque a alfabetização plena é um requisito indispensável para alcançar o que o artigo 22 está falando. Então, trouxe a alfabetização plena. Beleza? No artigo 4º teve uma pequena mudança lá. E teve uma outra mudança no artigo 4º também, que acrescentou lá um inciso que fala dos insumos necessários, com qualidade, mas é algo que já estava, não mudou a estrutura da LDB. Então vamos lá, deixa eu ver se eu passei tudo, quero ser bem rápido, porque eu tenho que falar muito do currículo da cidade. Lei da cultura afro, isso aqui é bem rápido, mas só, antes da gente passar para essa lei aqui, quero perguntar se você está acompanhando, tá dando para acompanhar, pessoal? Estou gostando da orientação, mas não sai porque tem currículo da cidade e você precisa ficar. Se você não gostou e isso aqui não te ajudou, você tem que ficar, porque eu vou trazer para você do currículo da cidade o resumo do que pode cair. E vou dar algumas apostas do que pode ser transformado em questões. Quem está chegando agora, que chegou atrasado, não volta, continua na aula a partir daqui, porque nenhum assunto está todo encadeado. Você pode assistir esse pedaço e quando acabar você volta lá no início e assiste a parte que parou. Coloca aí nos comentários o teu bairro, para qual cargo você vai fazer e compartilha o link deste vídeo para o seu colega no grupo de professores. Olha, eu sei que tem muita gente aqui assistindo, mas outra coisa que eu sei também é que você ainda não deu like nesse vídeo. Então dá o seu like e inscreva-se no nosso canal. Você pode clicar em inscrever-se, assim você vai ajudar o nosso canal a crescer. E quem aí não conhece o meu Instagram, segue lá, professor.davi. No meu Instagram, pessoal, todo dia eu posto quiz com questões que você vai treinar na tela lá. É muito top, ajuda muito. E as publicações do Instagram vão te ajudar. Lá eu não fico de nhenhenhen, não. Ai, gente, eu tô comendo um bombom, babá. Não, lá é bem objetivo mesmo, é de professor para professor, de concurseiro para concurseiro, para ajudar você. Então vambora que a gente não pode perder tempo e a gente tem muita coisa para estudar. Vamos lá, pessoal. Duas leis aqui, de 2003 e 2008, leis que tratam da obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira. Rapidamente, em 2003 foi publicada uma lei que tornava obrigatório o estudo da temática de educação, história e cultura afro-brasileira e africana. Então vamos lá. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Lei. O conteúdo programático vai trabalhar isso e tal, principalmente nas disciplinas de educação artística, literatura e história brasileira. Fechou. Aqui foi incluído no final dessa lei o seguinte artigo. Fica estabelecido o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Então isso aqui mudou a LDB, tudo isso aqui está na LDB. Só que lá no ano de 2008, uma lei mudou essa lei daqui e substituiu isso na LDB. Mas
Eu sempre falo, gente, por que eles não mudou tudo? E às vezes o concurso traz essa lei aqui e traz a outra, como o de vocês. Então no concurso de vocês tem a lei 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008, que é a mesma coisa, tudo fala a mesma coisa. E essa lei de 2008 vem substituir o que estava na de 2003. Às vezes você vai pegar a lei de 2003 como base, vai chegar na prova, vai colocar lá tal de cultura afro-brasileira e vai estar errado. Por quê? Porque está diferente hoje. Então vamos ver o que mudou. Em 2006, ou 2008, essa lei foi alterada na seguinte forma. O estabelecimento estará obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Acrescentou e indígena. Os grupos étnicos, tais como os estudados, indígena brasileira, então mudou. Os conteúdos diferentes história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, o que não tinha lá na outra lei, são ministrados no âmbito de todo o currículo, especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Pronto. Então, isso aqui mudou tudo que tinha na outra lei. Então, olha só, tudo isso aqui nessa lei já não vale mais. Aí o edital me coloca essa lei e a outra. Não confunde? Confunde. Mas por que essa lei aqui ainda está em vigor? Por conta desse pedacinho aqui. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Ou seja, a outra lei cancela quase tudo dessa. Mas essa lei não foi eliminada e suprimida porque um pedacinho dela, um trechinho ainda vale e não mudou. O artigo 79B da LDB incluiu o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Então, se cair as duas leis, nesta lei de 2003, você só vai estudar, só vai fixar o quê? O Dia da Consciência Negra. Porque o resto aqui, ó, tudo já passou. Mas eu tô explicando para vocês que vocês vão se ligar só nesse trechinho aqui e vão fixar na lei de 2008, que fala cultura e história afro-brasileira e indígena. Então vocês conseguiram pegar a ideia? Tem as duas leis que é praticamente a mesma coisa e uma elimina a outra, mas a primeira ainda tá lá por conta de uma frasezinha. Mas o corpo da lei de 2008 é o que está em vigor. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Plano Nacional, já falei. Ok? Currículo da cidade! Vamos lá! Ó, eu acredito que vão cair uma, duas, até 3 questões do currículo da cidade. Mas 2 eu acho que vai. Quem sabe aí 2 questões. E se vão cair 2 questões, uma delas eu vou falar pelo menos agora para você. Então você vai prestar muita atenção. A gente está com um tempo aí já bem avançado, mas é isso aí, é revisar. Você tem que passar nessa prova de domingo. Eu quero comemorar com você. Lembrando que domingo à noite eu vou fazer correção da prova se vocês me mandarem a prova no Instagram. Quando acabar a prova, vocês tirem foto das questões de legislação, fundamentos de educação, currículo e me mandem. Mas tira foto direitinho, pessoal. Coloco o telefone assim deitado, pegando a questão toda, para me usar para corrigir, senão eu não consigo. Aí o pessoal, professor, eu corrijo, mas eu não tenho a prova, entendeu? Então me mandem a prova que eu quero corrigir, para a gente fazer um gabarito assim extraoficial no domingo à noite, poder compartilhar um pouco, ou ficar chué, triste, ou ficar bem alegre e otimista para segunda-feira. Então, pessoal, vamos lá. Currículo de São Paulo, vou ser bem objetivo aqui, tá beleza? O currículo da cidade de São Paulo busca alinhar as orientações curriculares do município de São Paulo à BNCC, documento que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros têm direito ao longo da educação básica. Ou seja, a BNCC, publicada no ano de 2017 para ensino infantil e ensino fundamental e 2018 para a parte do ensino médio, ela traz o quê? O conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais a que todo estudante tem direito, que ele tem o direito de aprender e precisa aprender. O documento do currículo da cidade, ele vem fazer o quê? Ele vem alinhar o que a BNCC traz com a realidade do município. Porque a BNCC diz que a BNCC é um documento norteador para que os municípios revisem ou reestruturem seus currículos. Então foi isso que a Prefeitura de São Paulo fez, trazendo-nos o documento Currículo da Cidade. Ok? Como que foi feito esse trabalho? Pontos importantes. O processo foi realizado sob orientação da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação de São Paulo, tendo como base as seguintes premissas para a sua construção. Então, premissas para a construção do currículo da cidade. São 4
premissas. Isso, acho que coube tudo aqui, depois eu passo lá. Continuidade, relevância, colaboração, contemporaneidade. Premissa principal tem que ser prezado. O currículo da cidade, ele tem como premissa a continuidade, ou seja, aquela lógica de a cada prefeito que entra no município de São Paulo, muda o secretário de educação, quebra o processo. Então, a ideia do currículo da cidade é trazer essa ideia de continuidade, encaminhamento e discussões que tornem isso mais integrado. Relevância, ou seja, um documento a ser utilizado com vistas a garantir o ensino, que seja relevante na prática. Colaboração, um documento elaborado com diferentes visões e concepções e incorporando as vozes dos diferentes sujeitos da rede, inclusive alunos, pois foi feita uma pesquisa com os alunos e que você vai ver se você estudar o documento. E contemporaneidade, porque a proposta curricular tem que ter foco nos desafios do mundo contemporâneo, que são bem diferentes da década dos primeiros anos de 2000, da década de 90. Então, são 4 premissas, anotem aí. Premissas para a construção do currículo da cidade. Continuidade, relevância, colaboração e contemporaneidade, ok? Mais coisinhas importantes. Ó, gente, eu vou falar com vocês, de tudo que eu acho que vai cair do currículo, eu tenho quase certeza que em uma das provas vai perguntar quais são os conceitos orientadores do currículo da cidade. No documento inteiro fala sobre isso. Tanto nas partes das unidades que tratam de outras coisas, falam dos 3 conceitos orientadores. Quem sabe, sem eu mostrar, quem sabe quais são os 3 currículos orientadores do currículo da cidade? Se você estudou o currículo da cidade e não sabe quais são os 3 conceitos orientadores, você estudou errado. Se você assistiu às minhas aulas e não sabe, então você está errado. Porque quase todos os vídeos de currículo da cidade eu falei, gente, olha isso aqui. Então vamos lá. Currículo da cidade estrutura-se com base em 3 conceitos. Conceitos que estruturam o que é o currículo da cidade. Educação integral, equidade e educação inclusiva. Beleza? Educação integral, equidade e educação inclusiva. O que é educação integral? Tem como propósito essencial promover o desenvolvimento integral do estudante, considerando as suas dimensões intelectual, social, emocional, física e cultural. A educação integral não é educação em tempo integral, que fica mais tempo na escola. A educação integral é uma formação global do indivíduo, não só do estudante, mas do homem, do cidadão, e trabalhar em suas múltiplas dimensões. É claro que, para alcançar uma educação integral, a ampliação da jornada na escola é importante, com qualidade. Isso aí tem no documento também, mas é um princípio. Educação para formação global. Equidade. Partimos do princípio de que todos os estudantes são sujeitos íntegros, potentes, autônomos e, portanto, capazes de aprender e desenvolver-se, contanto que os processos educativos a eles destinados considerem suas características e seu contexto e tenham significado para suas vidas. Ou seja, eles podem aprender se o que é ensinado é relevante, tem conexão com a vida e faça sentido. Assim sendo, buscamos fortalecer políticas de equidade, explicitando os direitos de aprendizagem e garantindo as condições necessárias para que eles sejam assegurados a cada criança e adolescente da rede municipal de ensino, independente da sua realidade socioeconômica, cultural, étnico-racial ou geográfica. O que é isso? Equidade. Equidade é um princípio em que a gente tem uma visão mais aprimorada, que vai além da igualdade. Igualdade, todo mundo recebe igual. Mas na equidade, quem precisa mais recebe mais. Quem precisa menos não recebe tanto, para que todos cheguem igualmente no objetivo. Então, a ideia de equidade é, então, se todos precisam de um prato de comida na hora do almoço, todos precisam, e o Joãozinho, ele tem condições de receber, ele tem condições de comprar e sobrar, a Maria precisa só de um pouquinho para poder comer, e o Pedro não tem nada. A política social, por exemplo, de equidade vai dar mais quem? Para o Pedro. Um pouquinho para Maria e não vai precisar dar para o João, porque ele já tem. Então a ideia é fornecer mais para quem mais precisa, para que todos tenham a mesma coisa, igual, todos alcancem o objetivo de aprendizagem, que é o seu máximo potencial. Então, nesse sentido, na educação, dá-se mais atenção, direcionamento, estruturas, atividades, metodologias, para que aqueles que mais precisam aprender tenham mais atenção, mais foco e possam chegar junto com os outros alunos nos seus objetivos, na sua potencialidade. Terceiro conceito, educação inclusiva. Não é só educação especial. Educação inclusiva é incluir todo mundo. Educação que integre todos os estudantes. Claro, principalmente educação especial. Respeitar e valorizar a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, de pensar, de aprender de cada estudante, propiciando desafios adequados às suas características biopsicossociais, apostando nas suas possibilidades de crescimento e orientando-se por uma perspectiva de educação inclusiva, plural e democrática.
respeitando todos e reconhecendo todos como são, para que todos possam ser considerados, aprendendo a respeitar, sendo respeitados, sendo incluídos no processo educativo democrático. Então, isso aqui, gente, ó, os 3 conceitos que norteiam o currículo, anota, por favor, lembra isso aqui, ó. Organização do currículo. Como que está organizado? O currículo da cidade foi organizado em 3 ciclos. Eu estou falando aqui de ensino fundamental. Ciclo de alfabetização, 1º, 2º e 3º ano, ciclo interdisciplinar. Eu troquei lá no início da aula, né? 4º, 5º e 6º. Ciclo autoral, 7º, 8º e 9º ano. E apresenta uma matriz de saberes. Apresenta os objetivos de desenvolvimento sustentável, os eixos estruturantes, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada componente. Então vamos entender melhor isso aqui. O currículo tem 3 ciclos, beleza. Ele apresenta uma matriz de saberes. A matriz de saberes é a origem de tudo, de onde deve partir todo o processo. Essa matriz de saberes é um desenho bonitinho, acho que eu não coloquei aqui, eu coloquei aqui só sobre o desenvolvimento sustentável. Essa matriz de saberes, ela tem 9 competências lá, bem parecido com as competências da BNCC, mas não são iguais, tá? E nem são chamadas de competências, são princípios. Mas tem 9 lá, e que a partir daquilo ali é estruturado todo o trabalho e todo o processo aqui do currículo da cidade. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são 17 objetivos voltados para os temas inspiradores do currículo. Temas que inspiraram o currículo da cidade. Então vai falar de diferentes aspectos. E esses temas de desenvolvimento sustentável são divididos e eles estão relacionados com aquilo que se ensina. Quando o currículo vai falar assim, trabalhar tal conteúdo, vai inclusive falar qual objetivo de desenvolvimento sustentável está relacionado. Aí tem o eixo estruturante. O eixo estruturante, ele uma unidade, um tema mais amplo que deve ser trabalhado. Por exemplo, o corpo humano. Aí depois vem o objeto de conhecimento, que é uma subdivisão, sistema reprodutivo. E o objetivo de aprendizagem vai falar sobre cada órgão, cada função. Em suma o eixo estruturante que a gente tem aqui. Eixo estruturante é a unidade temática. Agora, uma dica. O objeto de conhecimento é o que o professor tem que ensinar. Objetivo de aprendizagem é o que o aluno tem que aprender. Entendeu? O eixo estruturante é a unidade geral, o título daquele conteúdo mais amplo. Objeto é uma subdivisão menor que fala o que o professor tem que ensinar e o objetivo que o aluno tem que aprender. Vamos lá. Pegando aqui essa divisão. 8º ano do ensino fundamental, matemática. Eixo, que é o tema geral, a unidade, números. Objeto do conhecimento, que é o que o professor tem que ensinar. Ele tem que ensinar juros e porcentagem. Ele tem que ensinar notação científica. Agora, objetivos de aprendizagem é o que o aluno tem que aprender. Aprender a analisar, interpretar, formular e solucionar problemas. E aqui falam 3 objetivos de desenvolvimento sustentável que estão relacionados a esses objetivos de aprendizagem, a esse aqui. Então, essa é a organização. Creio que não vai perguntar isso aqui, muito difícil. Talvez tenha uma pergunta sobre os 5 P's e os temas inspiradores, que eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas isso aqui acho que não vai ser foco, não, porque é muito complexo. Por quê? Porque quem vai elaborar, para elaborar uma questão sobre isso aqui, ele vai ter que entender. E você acha que o elaborador vai estudar todo o currículo da cidade para compreender? Eu gastei mês para compreender toda a estrutura do currículo da cidade, como que funciona. Um elaborador que vai lá nem ganha tanto para elaborar uma questão, vai pegar, se debruçar para compreender o sistema de papapá da prefeitura. Não, isso aqui é desses detalhes aqui, creio que não perguntam. Mas só para reforçar, tem aqui essa informação do objetivo de conhecimento, ensino fundamental, 8º ano, matemática, 2º objetivo na ordem de trabalho. Claro que essa ordem pode mudar, mas é uma ordem assim de organizar. Os temas inspiradores, eles falam da Agenda 2023. Isso, já perdi o nome aqui, acho que é a Agenda 2023 mesmo. E 2030, é muita coisa para saber de cor, pessoal. E eu tô com 4 concursos ao mesmo tempo. 2030.
A Agenda 2030 das Nações Unidas é uma agenda e um plano de ação que envolve 5 P's. Que P's são esses? Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Cada um desses P's abraça alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento básico, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então são 17 objetivos e são 5 P's, 5 áreas. Depois você vai ler para entender, assiste a aula na plataforma que eu expliquei melhor. E aqui tem esse gráfico que traz os 5 P's, pessoas, prosperidade, paz, parceria e planeta. E vem relacionando os objetivos de desenvolvimento sustentável a cada P. O fome, erradicação da pobreza está relacionado a quê? Pessoas. A justiça da paz, paz, parceria, está relacionado aqui. Então, esses aqui são os que estão relacionados lá na descrição do conteúdo do currículo. Eu creio que isso aqui não pode cair, talvez sobre os 5 P's, mas... Concepção de currículo. O documento traz, quando ele fala dos conceitos que sustentam orientadores do currículo da cidade, fala sobre alguns conceitos. Agora, quando fala da concepção de currículo, o que se entende por currículo? Olha, o currículo da cidade foi construído a partir da compreensão de 6 coisas. Os currículos são plurais, não são uma coisa só, é para muitas pessoas, é pensado por muitos. Os currículos são orientadores, eles direcionam o trabalho, eles mostram o que fazer. Não são lineares, não é uma sequência fechada, rígida, o currículo é vivo, ele é dinâmico porque envolve pessoas. E por isso, currículos são processos permanentes e não um produto acabado. Então, o currículo sempre está em movimento e não acabou agora e fechou. As pessoas mudam, a flexibilização curricular acontece. Professores são protagonistas do currículo, mas o aluno é o protagonista da aprendizagem. Então, por que o professor é protagonista do currículo? Porque é ele que pega, estuda, destrincha, joga metodologia, coloca e aplica na sala de aula. Agora, o currículo deve estar focado no estudante. Tudo isso que o professor faz é para o estudante. Então, o protagonista da sala de aula, da aprendizagem é o aluno, mas do currículo é o professor. 6 concepções aí dentro do currículo. Creio também que isso aqui pode não cair, mas é importante. Aqui fala do conceito de educação integral, que a gente já falou, é educação para integralidade. O currículo da cidade orienta-se pela educação integral, entendida, vamos lá, como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, intelectual, física, social, emocional e cultural. São 5, anota essas 5 aí, tá? E a sua formação como um sujeito de direitos e deveres. Trata-se de uma abordagem pedagógica voltada a desenvolver todo o potencial dos estudantes, ou seja, como um todo, e prepará-lo para se realizar como pessoas, profissionais e cidadãos comprometidos com seu próprio bem-estar, com a humanidade e com o planeta. Então essa é a ideia de educação integral. Agora, pode-se complementar a visão de educação integral levantando 4 perspectivas sobre educação integral. Aqui, eu acho que pode ter uma questão. Porque são 4 perspectivas e a FGV gosta de fazer questões, às vezes, contextualizadas e que tem resposta maior. Quais são as primeiras perspectivas? A primeira perspectiva aponta para o desenvolvimento humano equilibrado, via articulação dos aspectos cognitivos, educativos. A segunda, enfatiza a articulação dos componentes curriculares com as práticas educativas que são realizadas. A terceira, compreende a importância da articulação entre escola e comunidade. E a quarta, defende a expansão da qualidade do tempo que os estudantes passam na escola para a melhoria do desempenho. Então vamos lá, educação integral, 4 perspectivas. Primeiro, desenvolvimento humano global, equilibrado em todas as dimensões. Segundo, a articulação dos conteúdos do currículo com a prática e com o diálogo que é realizado para ensiná-lo. Terceiro, a importância da articulação entre escola, comunidade e parcerias. E quarto, a expansão com qualidade do tempo de permanência na escola. Lembra que lá atrás eu falei de educação integral, eu falei que não é ampliação do tempo, mas que a ampliação do tempo faz parte dessa busca, mas uma ampliação de tempo com qualidade. Então são 4
perspectivas, ok? Conceito de equidade. O conceito de equidade compreende e reconhece a diferença como característica da humanidade, ao mesmo tempo em que desnaturaliza as desigualdades. Então, a desigualdade não é natural, é construído. Então, por isso, nós vamos corrigir. Então, a equidade, por exemplo, a gente tem aqui nessa primeira imagem igualdade. Todos receberam igual, mas não foi suficiente. Então, aqui o segundo quadro apresenta a ideia de equidade, ou seja, quem mais precisa tem mais. E todos tiveram igualdade no fim, tá vendo? A igualdade não foi na distribuição. A igualdade foi no ponto final e na chegada. Todos chegaram onde eles poderiam chegar. Então a ideia da equidade é levar os alunos com atendimento de educação especializado, com dificuldade, os alunos com outras características, a terem mais atenção e serem desenvolvidos ao máximo para chegarem no seu máximo, para que todos os alunos cheguem no seu máximo. Igualdade ali, onde chegaram e não de onde partiram, porque muitos vão precisar de mais. E uma coisa que o currículo da cidade traz, além da ideia de equidade, ele complementa com o próximo conceito, que é educação inclusiva. A educação inclusiva, embora não seja só educação especial, ela tem um viés especial. E eu trouxe aqui uma imagem para fazer-nos refletir sobre a educação inclusiva nessa perspectiva de equidade. Então temos igualdade e equidade. Às vezes a igualdade não atende nem no mínimo aqui. Aqui na igualdade, o rapazinho da cadeirante não conseguiu nem subir no caixote. Nem a igualdade funcionou. E a equidade, se eu desse 3 para ele, também não daria certo. Sabe o que eu precisei fazer? Uma rampa. Às vezes eu vou dar 2 caixotes e vai funcionar. Às vezes eu vou precisar pegar o caixote e fazer uma rampa. Então eu vou ter que fazer de tudo para que todos tenham acesso, permanência na escola e aprendizagem com qualidade. E o terceiro conceito é o conceito de educação inclusiva. Tá acabando, hein, pessoal? Vamos bater 1 hora aí de aula. Parabéns para quem tá aí até agora, mas não sai não, que tem coisa boa no final que eu tenho que contar para vocês. A ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento mundial de reconhecimento da diversidade humana, ou seja, entende e reconhece que somos diversos, somos muitos e temos muitas necessidades, e temos principalmente que construir uma escola para todos, sem barreiras, no qual a matrícula, a permanência e a aprendizagem e a garantia dos processos de escolarização sejam realmente sem distinção para todas as pessoas. Todos tenham acesso à educação, permanência, escolarização e aprendizado. Agora, referências que orientam, princípios que orientam. Na BNCC fala, nas diretrizes curriculares nacionais, a matriz de saberes estabelecidas pela Secretaria fundamenta-se em princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos. 3 princípios nos quais se orientam o currículo da cidade, ok? Guarda isso aí. Agora, para implementar o currículo da cidade, foram necessárias algumas ações estruturantes. Vejam quais são. Implementação do currículo da cidade. Para ser efetivo, ou seja, para acontecer de fato, o currículo da cidade precisa dialogar com as diferentes ações das escolas, das diretorias regionais de ensino e da Secretaria Municipal de Educação. Dessa maneira, a implementação do currículo da cidade acontece por meio da realização de um conjunto de ações. Lá na aula, no currículo da cidade, na aula que eu gravei na plataforma, eu explico, mas é projeto político-pedagógico, formação de professores, material didático e avaliação. O projeto político-pedagógico tem essa mudança estrutural do currículo, tem que estar no PPP. Formação, os professores têm que estar capacitados em contínua capacitação para realização desse trabalho. Os materiais didáticos precisam ser adequados e o processo de avaliação precisa ser diferente. Então, 4 ações estruturantes. Anotem isso aqui, porque pode ser questão. Agora, eu quero falar sobre a avaliação da aprendizagem. E o documento traz uma proposta de avaliação muito diferente. Diferente, sim, legal, que não é comum de ser visto e pode ser questão, porque tem um capítulo inteiro só para a avaliação e aprendizagem. Pessoal, quem que tá chegando aí no final, fica aí, tá? Depois você volta lá no início, o conteúdo dá para você pegar os pedaços sem se perder, não tá em ordem necessária, ok? Quem tá aí há 1 hora, quem já tá aí desde o início, coloca aí pra mim. Eu tô parando aqui só para dar uma respirada, tá? Antes de sair, eu ainda quero dar uma palavra para vocês, eu quero orar com vocês, tá? A gente vai acabar aqui agora
falando sobre avaliação e aprendizagem. Quem chegou agora, lembra de compartilhar o vídeo antes de sair, dar um like, inscrever no canal e comentar aí de onde você é, de qual região você é. Então vamos lá. Compreendemos a avaliação como um ato pedagógico que subsidia as decisões do professor. A avaliação, ela permite o professor subsidiar a ação do professor. Todo documento sempre reforça isso. A avaliação não é para o aluno, a avaliação é para o professor trabalhar melhor e fazer um trabalho melhor. Claro que o aluno está envolvido nesse processo. Permite acompanhar a progressão da aprendizagem, compreender de que forma se efetivam essas aprendizagens e propor reflexões sobre o próprio processo de ensino. Então, a avaliação é para o professor. O aluno também consegue ter noção se ele tem alcançado esses objetivos. Mas o quadro aqui de avaliação traz uma ideia diferente da que a gente assiste comumente. Quando a gente vai para uma teoria educacional, a avaliação educacional, tem até na bibliografia algumas referências. A gente sempre estuda avaliação diagnóstica formativa e somativa. A somativa não é um modelo adequado. A proposta de São Paulo tem avaliação diagnóstica formativa e cumulativa. Essa cumulativa é uma visão aperfeiçoada e mais dinâmica da visão somativa. Rapidamente vamos recapitular. Avaliação diagnóstica. Quando que essa avaliação diagnóstica vai acontecer? Antes de iniciar um novo objeto, um novo conteúdo ali. A avaliação formativa vai ser realizada quando? Durante o desenvolvimento daquele conteúdo. A avaliação cumulativa, que acumula, aquela que dá ponto, é realizada ao final do trabalho que foi feito, ok? Diagnóstica no início, a formativa durante o desenvolvimento e a cumulativa no final. Qual que é o objetivo de cada uma delas? A avaliação diagnóstica quer levantar os conhecimentos prévios dos estudantes. Para quê? Para levantar dados para o planejamento do ensino do professor, que acontece no início. A avaliação formativa, ela tem o objetivo de acompanhar as aprendizagens dos estudantes. Para quê? Para ajustar as atividades de ensino e o processo de aprendizagem durante o processo. Então, enquanto a diagnóstica dá dados, fornece subsídios para planejar, para organizar o planejamento, a avaliação formativa, ela acompanha a aprendizagem para orientar e acompanhar durante o processo. Já a cumulativa tem qual objetivo? Verificar o que os estudantes aprenderam para verificar se há necessidade de retomada ou não do objeto de conhecimentos. Ou seja, ele aprendeu ou não, de fato. Não é durante o processo, é no final. Aqui, geralmente, se tem uma prova, o aluno faz a recuperação da aprendizagem, mas, enfim, elas trabalham em conjunto. Todas são necessárias. E, por isso, o documento do Currículo da Cidade trouxe um gráfico interessante sobre esse processo. E pode cair esse gráfico com desenho aqui na prova, pedindo a reflexão sobre ele. No que ele se fundamenta basicamente? A avaliação diagnóstica é realizada no início para planejamento do professor. O planejamento, ele direciona o processo de ensino. O processo de ensino, ele nos dá os resultados de uma avaliação cumulativa. Quando ele terminou o processo de avaliação cumulativa, ele tem a devolutiva, o feedback, que vai para a avaliação formativa e volta para a diagnóstica. Eu, Davi, acredito que esse gráfico ele veio errado, a ordem das avaliações. Aqui seria formativa e aqui seria cumulativa. Mas eu entendo que, como está num ciclo, todas elas se alinham e se ajustam. Porque qual é a avaliação que dá feedback? A formativa. Então, por isso eu acho que tem essa discrepância. Mas, como eu te disse, quem vai pegar a elaboração não vai olhar isso. Porque eles não vão tentar verificar, vão pegar o que está no currículo da cidade, elabora questões, mas é um ciclo que trabalha para que o aluno aprenda e a avaliação seja feita em prol da aprendizagem. Lembrando que a avaliação não é para aprovar ou reprovar. A avaliação acontece para que o processo de ensino aconteça bem e a aprovação é uma consequência natural de um processo de ensino exitoso. Ok, pessoal? Pessoal, eu finalizei minha parte aqui, não posso ficar mais porque senão fica muito cansativo. Eu já sei que vocês estão cansados, é sexta-feira, mas eu quero agradecer muito. Não sai daí que eu quero fazer uma oração por vocês. Quero agradecer muito aqueles que participaram da aula, aqueles que fizeram o nosso curso. Obrigado. Quem está acompanhando aí.
E eu quero, assim, de coração que vocês estejam bem para a prova. Descansa amanhã, estuda, mas evita balada, não come nada exagerado para o seu estômago não tá ruim. Organiza a sua rotina, dorme bem, pare de mexer no celular cedo amanhã no sábado, para isso não atrapalhar, você não ficar com sono, porque naturalmente a prova vai te dar ansiedade, ok? A prova vai fazer com que você tenha ansiedade para pensar em algo, então desliga o celular mais cedo, dorme bem, acorda na hora, põe o despertador, vai fazer a prova e vai bem, tá? O que você pode fazer, você já fez até aqui, então assim, que Deus possa abençoar. E para encerrar, pessoal, quem chegou no final, vai pro Instagram do Professor Davi, siga lá, Professor Davi, inscreva-se no nosso canal e manda o link da aula para um colega. Olha, eu assisti uma aula aqui, foi muito boa, assiste lá. Mas se você não gostou da aula também, você fala que foi boa só para me dar moral. Então, eu quero com muito carinho pedir licença a qualquer aluno que não for cristão, que for agnóstico, ateu, mas eu gostaria de fazer uma oração porque é a minha forma de desejar coisas boas para vocês e de coração. Eu desejo que vocês tenham uma ótima prova. E para encerrar essa aula, eu queria fazer essa oração com vocês, tá bom, pessoal? Senhor, obrigado por este dia, pela oportunidade de reunirmos-nos nessa noite para estudar, para trabalharmos em prol do futuro. Eu quero agradecer pela vida de cada pessoa que dedicou parte do seu tempo, abriu mão de muita coisa, do descanso, do momento com a família para aprender. Agradecer porque eles confiam no nosso trabalho e são bênção na minha vida. Eu quero pedir pela vida deles nessa reta final. Que você esteja abençoando todos os alunos que farão essa prova domingo, os que farão a prova no outro domingo, Pai. Abençoe cada um, cuide deles, que eles possam ter o restante de semana tranquilo, que eles consigam revisar os pontos necessários, que o Senhor direcione e ilumine cada um para poder estudar aquilo que de fato vai ser cobrado, que o Senhor possa, Pai, dar tranquilidade ao coração deles, que eles possam ir bem para a prova e quando eles estiverem lá, que o Senhor traga à luz da memória deles tudo que eles estudaram, dando eles tranquilidade. E que eles façam uma boa prova. Eu quero pedir que o nosso trabalho tenha sido relevante, que o nosso curso, as nossas aulas, de fato, possam ajudar esses alunos nessas provas, as indicações de questões e que seja cobrado aquilo que eles estudaram, que nós estudamos. Eu quero pedir que, acima de tudo, o Senhor nos direcione e cumpra em nós o teu propósito para a nossa vida, não o nosso, mas no que cabe a nós, nós fazemos conforme a nossa força e por isso estamos estudando, entregando nosso caminho ao Senhor, confiando que o Senhor vai fazer todo o restante. Obrigado, Pai. Abençoe a noite de cada um. Essa oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o restante de semana, que você faça uma boa prova. Uma coisa que eu sempre faço todos os dias de prova, quando a gente tem um concurso maior assim, pela manhã eu estou orando, eu e a minha igreja. Para quem não sabe, eu sou pastor da Igreja Batista. Todos os dias de concurso, pela manhã, eu e toda a minha igreja oramos pelos alunos que vão fazer prova. Então, tanto domingo agora quanto outro domingo, nós vamos fazer um momento de oração pela manhã. E durante a prova, eu faço pelo menos uns 2 ou 3 momentos de oração, pedindo pela vida de vocês. Eu não posso estar aí, mas eu sei que a minha oração chega onde eu não posso ir. E para quem acredita, a fé faz aquilo que é impossível. E é a certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos. Uma boa prova para você, que Deus te abençoe. A gente se vê no domingo na nossa revisão, na nossa correção. Eu aguardo você lá com notícias excelentes. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, hein? Tchau aí. Boa noite. Boa noite.